De todas as 7 maravilhas do mundo antigo, a única que está de pé até hoje são as pirâmides do Egito. Construídas há quase 4.000 anos atrás, fazem parte de um dos maiores mistérios da história da humanidade, se não for o maior mistério, né, pessoal? Não é difícil entender os motivos pelos quais as pirâmides egípcias assustam os cientistas e especialistas. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que existem algumas evidências históricas. Textos revelam quem são os seres que construíram as pirâmides. Textos que foram encontrados no século XIX, galera, da primeira civilização que surgiu no mundo, os Sumérios, e a civilização suméria com os deuses Anunnakis, que segundo os sumérios foram os responsáveis pela criação da raça humana, contando uma história diferente da história original da Bíblia, mostrando que esse mistério já foi solucionado. Porém, esses textos são tão impactantes que os grandes governos preferem deixar isso de lado do que encarar a realidade. Quem que você acha que construiu as pirâmides? Somente mãos humanas ou tiveram ajuda de alguns povos de outros lugares? Veremos tudo isso nesse vídeo aqui, então não sai daí. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Tá aqui o meu Instagram para você me seguir, @orenatogeneroso. Segue lá, eu tô postando conteúdo lá também. Dá uma força, vamos subir esse número de seguidores, certo? Se você gosta de história e de entender um pouco mais sobre vários assuntos que não são divulgados na grande mídia, você tá no lugar certo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa o seu like para me ajudar e, claro, não esquece de deixar o seu comentário me dizendo o seu ponto de vista e o que você pensa sobre tudo isso que você vai ver nesse vídeo assim que você acabar de assistir. Mas agora se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. Em mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, a maioria dos povos da Terra viviam em condições bem primitivas, como caçadores-coletores, andando pelo mundo caçando animais, vivendo em cabanas e coletando alimento das florestas que as pessoas encontravam em suas andanças pelo mundo. Porém, uma exceção desse estilo de vida eram os egípcios, que estavam já construindo a sua civilização. Os egípcios aprenderam a agricultura, a plantar para colher o seu alimento, começaram a desenvolver cidades, melhorar suas construções, organizar as pessoas em tarefas, aprenderam a medicina, a astronomia, a observação dos astros, a influência dos astros nas plantações, nas pessoas, cálculos matemáticos, a questão do tempo, calendário. Os egípcios foram sensacionais, construíram templos enormes, cidades monstruosas, com uma engenharia que na época era algo impossível de se pensar que aquele humano primitivo conseguiria fazer. Mas mesmo com todo esse brilhantismo, pessoal, fica difícil da gente olhar para trás e imaginar que homens naquele estado de desenvolvimento conseguiria construir as pirâmides do Egito. Porque é outro nível de construção, tá? É diferente de construir cidades e templos. Por quê? Para quem não sabe, as pirâmides foram construídas em mais ou menos 2.500 a.C. São mais de 2,5 milhões de blocos. Blocos com 3 toneladas e blocos de até 70 toneladas, tá? As pirâmides são construídas com uma estrutura, com uma engenharia onde a construção não afunda e é construído no meio das areias do deserto do Saara, que em 4.000 anos não afundou, as areias não cobriram aquilo. Pensa, os blocos são perfeitamente cortados com cálculos matemáticos, onde os blocos da fileira de baixo são 1,618 maior que os blocos das fileiras de cima. Então assim, esses blocos dessa fileira têm um tamanho, aí o bloco da fileira de cima é 1,618 menor que o de baixo, e o de cima 1,618 menor que esse, e assim sucessivamente até o topo.
perfeitamente calculado, tudo cortado milimetricamente de uma forma onde eles se encaixam perfeitamente, de um jeito que não passa nem um cartão de crédito no meio, tá? A pirâmide mais alta tem 147 metros de altura. Isso é o equivalente a um prédio de 40 andares. Você sabe o que é um prédio de 40 andares? Aqui, eu moro na cidade de São Paulo, galera. A gente vê uns prédios de 15 andares, a gente olha lá pra cima e fala: puta que... É muito alto. Como pode blocos tão grandes e tão pesados serem colocados numa altura tão alta? Existiam blocos, as pirâmides são feitas de blocos de 3 toneladas, né, que são aqueles blocos que a gente vê hoje em dia, só que antigamente, galera, tinham blocos de granito. Esses blocos que estão lá são blocos de calcário, mas antigamente ela tinha uma cobertura de granito branco. Sabe aquela pedra que as pias das cozinhas são feitas hoje? Então, pensa uma daquela, o granito branco, e tinha blocos cortados de granito branco que se encaixavam nesses espaços aí da pirâmide, para que ela ficasse com a aparência exterior lisa, perfeitamente lisa, os 4 lados lisos, tá? Refletindo a luz do sol para a civilização egípcia. No topo da pirâmide tinha um triângulo de ouro que foi roubado ao longo do tempo. Essa cobertura, ela foi destruída também, essa cobertura de calcário foi destruída com alguns terremotos que tiveram nas pirâmides ao longo do tempo, tá? Historiadores e principalmente especialistas dizem que blocos de granito branco não tinham próximo da região do Egito ali, galera. Então, a fonte mais próxima de granito branco é a 800 quilômetros dali. E para transportar blocos de granito branco de 70 toneladas... Pensa, como que eles iam fazer isso? 800 km. O período que os especialistas dizem que demorou para a pirâmide ser construída foi 20 anos. E engenheiros fazem o cálculo que para você colocar, empilhar, né? 2,5 milhões de blocos daquele tamanho em 20 anos, era preciso empilhar 12 blocos por hora, tá? Todos os dias, durante o dia e durante a noite, todos os dias por 20 anos sem descanso, tá? Olha só isso. E eu vou dizer algo para vocês, pessoal. Pensando assim, tem historiadores, tem muitos especialistas que dizem que isso era possível, tem outros que dizem que isso não era possível. E o que eu acho? Eu acho que era possível, que os homens, que os seres humanos conseguiriam fazer isso, tá? Trabalho de formiguinha, às vezes demorou mais de 20 anos, né? O pessoal errou no cálculo. Eu acredito que dava para o ser humano, com a vontade dele, fazer. Agora, o que é difícil de imaginar e de entender é por que eles queriam fazer umas pirâmides daquele tamanho. Por quê? Sabe? Por quê? Como eles saberiam os cortes exatos para fazer aquilo ser erguido e não afundar e não desmoronar ao passar dos anos? Cagada? Foi sorte? Como que eles saberiam colocar as pirâmides alinhadas perfeitamente no centro do planeta? Para quem não sabe, as pirâmides do Egito, principalmente a maior, ela é bem no centro dos 4 pontos cardeais do planeta Terra. Ela é o centro entre o norte, sul, leste e oeste do planeta, tá? As coordenadas geográficas das pirâmides batem numericamente com a sequência numérica da velocidade da luz. É difícil de imaginar, mas até hoje não existem, ou não existiam até um tempo atrás, provas, registros históricos para dar uma afirmação para historiadores e especialistas concluírem quem foram realmente os responsáveis pela construção das pirâmides. Até em 1857, quando arqueólogos britânicos, em algumas expedições lá na Síria, numa região entre a Síria e o Iraque, descobriram uma biblioteca com 25 mil tabuletas de argila com escrita cuneiforme. Uma escrita que foi a primeira língua a ser falada no mundo, a primeira escrita que surgiu no mundo da antiga civilização suméria. Beleza?
O primeiro povo que surgiu, que se civilizou no planeta Terra. Para quem não sabe, os egípcios foi a segunda civilização que surgiu no mundo, antes dele, os sumérios. Então, sumérios, egípcios, os indianos, né, o povo hindu, e depois os chineses. Só para você entender como isso se encaixa com toda a história que a gente conhece, o povo hebreu, o povo que viveu a história da Bíblia, né? Abraão, o homem que foi à procura em busca da Terra Santa, Terra Prometida, ele, antes de ir à conquista da Terra Prometida, ele vivia na cidade de Ur dos Caldeus. Essa cidade é uma cidade da civilização suméria, beleza? Os sumérios eram chamados de caldeus, tá? Então Abraão era sumério e assim toda a história da Bíblia, de Abraão para trás, se passava na Suméria, ok? E o que acontece, pessoal? Vai vendo, hein? Essa história que eu vou contar para vocês, ela não era conhecida pela humanidade, porque essa biblioteca, com esses registros históricos, esses registros escritos que os sumérios deixaram, só foi encontrada em 1857 e traduzidas depois de 100 anos de muito estudo. Então, só em 1958, 59, que um arqueólogo chamado Zacarias Sitchin, conseguiu traduzir essas tabuletas de argila sumérias, mostrando como eles contavam e explicavam a criação da raça humana e o surgimento da civilização, da primeira civilização do planeta Terra, que foram os sumérios. Então, e eles mostram uma versão diferente da história original da Bíblia. E aí que a gente vê a Bíblia de Abraão para trás, então Gênesis se passa na Suméria, e os sumérios contam essa história de um jeito diferente. Como assim? É complicado, não é? Pois é. E são nesses textos que foram traduzidos que mostram quem são os reais construtores das pirâmides, e eu já vou chegar lá. Deixa eu só te explicar mais algumas coisas. Segundo os sumérios, galera, eles escreveram nessas tabuletas que o ser humano, nós, né, fomos criados por deuses, pelos deuses da Suméria, que segundo eles são seres que vieram dos céus para a terra, e por isso eles chamavam de Anunnakis, que significa aqueles que do céu vieram. Os sumérios escreveram que os Anunnakis criaram a raça humana, e conta toda a parte de Adão, Noé, o primeiro ser humano que os sumérios dizem que foi criado se chamava Adamo, uma coincidência muito grande com aquele Adão de Gênesis da Bíblia, não é verdade? Mostrando assim uma outra versão de um povo que realmente eram o que viveu a história de Gênesis, tá? Só que eu não vou me aprofundar nesse assunto, né? Se você quiser saber mais sobre os Anunnakis, eu já fiz vídeos aqui no canal contando essa história sobre Adão e Eva, tem a parte até do dilúvio, você vai entender um pouco do que são esses deuses das mitologias. Na narrativa bíblica, esses deuses seriam os anjos caídos, sabe? Anjos caídos, deuses sumérios, Anunnakis, são basicamente tudo a mesma coisa, entende? E são esses seres que foram responsáveis por ensinar o ser humano todo o conhecimento necessário que fizeram a gente conseguir desenvolver nossa civilização. Isso aconteceu em todos as primeiras civilizações do mundo antigo, na Suméria, na Índia, no Egito e na China, tá? Inclusive, no livro de Enoque, o livro banido da Bíblia, conta essa história sobre anjos caídos, os filhos deles com as mulheres da terra que deram origem aos gigantes, aqueles semideuses, né, Hércules, das mitologias. Tudo isso tem uma explicação lógica e eu conto pra vocês nesse vídeo, que eu vou deixar na tela final desse vídeo aqui. E aí assim, pessoal, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque é importante que vocês entendam que em todas essas civilizações antigas existiram seres, pessoas usadas por Deus, anjos caídos, Anunnakis, que tinham um conhecimento sobre o universo, sobre a natureza, sobre as ciências do mundo, e esses seres ensinavam às pessoas
tudo o que elas precisavam saber para o desenvolvimento da civilização. E esses seres foram seguidos e adorados como deuses, tá bom? Para quem não sabe, nas histórias dos Anunnakis, os sumérios escreveram que eles eram maiores, tinham alturas maiores. Por que você acha que os seres da Bíblia, até Noé mais ou menos, conta na Bíblia que eles viviam 900 anos, 800 anos? É por conta disso, eles são descendentes dos Anunnakis. Na 10ª tábula, mostra uma conversa entre um dos Anunnakis, Enki, com o seu filho Anunnaki, Ningizida, onde Enki mandava Ningizida construir uma civilização, ajudar o ser humano a construir uma civilização que seria exemplo para todas as outras da Terra. Ningizida então vai para o Egito, onde ele foi seguido e adorado como o deus Thoth, o deus mensageiro da inteligência divina do universo, tá bom? E inclusive esse ser, esse Thoth, na Grécia ele foi chamado de Hermes, pelos romanos de Mercúrios. Com isso, ele ficou conhecido como Hermes Trismegisto, muitos anos depois, o criador da alquimia. Então, Renato, a alquimia veio dos seres, dos anjos caídos, dos Anunnakis? Sim, mas pessoal, fica tranquilo que, segundo os Anunnakis, eles mesmos falavam de um único Deus, de uma única energia criadora do universo, de uma fonte criadora de todas as coisas. Está escrito em uma das tábulas a seguinte frase, hein? Presta atenção. Ningizida construiu um modelo de escala, aperfeiçoou os ângulos ascendentes e 4 lados lisos com ele. Próximo a ele colocou um pico maior. Seus lados para os 4 cantos da terra ele estabeleceu. Pelos Anunnakis, com suas ferramentas de poder, tiveram suas pedras cortadas e erguidas. Eles se referiam diretamente, galera, ao projeto de Gizé, no Egito, as pirâmides do Egito. E conta que depois da construção bem sucedida, Enki, feliz da vida por seu filho ter concluído o projeto, mandou fazer a esfinge, um monumento com o rosto de Ningizida, ou Thoth, ou Hermes Trismegisto, que é a esfinge, galera. Isso tudo está escrito nas tábulas sumérias. E a maior parte, as maiores, estão no Museu Britânico de Londres nos dias de hoje, beleza? Isso tudo foi traduzido, tá? E divulgado. Porém, é muito mais fácil você deixar esses fatos, esses registros históricos de lado e considerar uma loucura, do que você encarar a realidade e buscar entender e até comparar fatos, o que iria causar às vezes a queda de religiões e mudança na forma de vida das pessoas, e algo que é compreensível, mas graças a Deus temos a sorte de viver num mundo onde a internet nos possibilita compartilhar esses estudos com vocês. E assim eu tive acesso, né? Compartilharam comigo e eu estou compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Já comenta aqui nos comentários o seu ponto de vista para mim saber, tá bom? O que você pensa sobre tudo isso. Antes de encerrar o vídeo, eu queria falar de um assunto com vocês que realmente é capaz de ajudar a nossa vida aqui na Terra, que é o quê? Como eu sempre digo para vocês, pessoal, todos nós nascemos para ter sucesso, para ter riqueza financeira, o relacionamento dos sonhos, reconhecimento na carreira, tudo de melhor que a vida pode dar. Porém, para isso acontecer, nós temos que conseguir estar dentro do nosso lugar no mundo. Temos que conseguir colocar a nossa vida dentro do caminho certo para a gente. Por quê? Porque todos nós trazemos talentos desde antes do nosso nascimento. A riqueza, o caminho certo é o fluxo natural da vida, só que a gente atrapalha esse processo, procurando entrar em áreas que estão dando dinheiro para as pessoas, ou então parando de acreditar que a gente é capaz, ou então desenvolvendo uma crença de que eu já sou muito velho, né? O pessoal acima de 35 anos tem essa crença. Ah, eu já tô muito velho, agora eu tenho que aceitar o que eu me tornei, que não tem mais como mudar. Só que tira isso da sua cabeça. Tudo pode ser mudado por nós. Tudo, pessoal. A gente só tem que se colocar dentro do nosso caminho, conseguir entender dentro da nossa cabeça qual é o nosso caminho, se colocar dentro dele e as coisas vão começar a acontecer pra gente, tá?
E para quem já está no seu caminho, o que vai fazer você conseguir realizar os seus objetivos é você estar sendo a pessoa incrível que você nasceu para ser. É você conseguir se tornar a sua melhor versão. Que, como eu falei, crenças e comportamentos que a gente começa a ter ao longo da vida vão atrapalhando a gente de conseguir realizar o que a gente quer, de conseguir entender quais são os melhores caminhos para a nossa vida, de conseguir entender qual área eu tenho que estudar, qual profissão eu tenho que entrar, o que eu tenho que fazer para começar a ganhar dinheiro, né, depois que eu estudei, que eu terminei a faculdade. E tudo isso era para ser simples, tá? Quando a gente se torna a nossa melhor versão e começa a ser a pessoa incrível que nós nascemos para ser, tudo isso começa a ficar simples. Nós começamos a se lembrar do que nós viemos fazer nessa terra, da nossa missão de vida. Isso é possível, beleza? Tem um conhecimento, pessoal, que está chegando no Brasil nos últimos anos. Eu sou um divulgador e hoje em dia ensino esse conhecimento que faz a gente olhar para a nossa vida e começar a identificar tudo que nós estamos fazendo que está nos atrapalhando de ser essa pessoa incrível que nós nascemos para ser. Esse conhecimento foi usado por todos os maiores gênios da humanidade e por isso eles foram pessoas brilhantes. E hoje você consegue ter acesso a isso por apenas R$ 36,90 por mês no meu programa de assinatura que se chama Transformar Chumbo em Ouro. Eu vou deixar o link aqui nos comentários desse vídeo para você entrar lá. Tá bom? O vídeo de hoje fica por aqui. Quero pedir para você deixar o seu comentário nesse vídeo, me dizendo o que você achou, tá? O seu ponto de vista, que ele é muito importante para mim saber, ok? Um forte abraço a todos vocês, deixa o seu like também para me ajudar. E é isso, até o próximo vídeo.